Vamos nessa então? Daí a gente já tinha falado nas aulas anteriores sobre a importância da astronomia não só por si própria, mas também como toda a construção da história da ciência, de toda a filosofia da ciência, ela vai estar muito relacionada à história da astronomia, da maneira como ela se constituiu como ciência e vai acabar se constituindo como um modelo das ciências. A gente pode discutir se isso é positivo ou negativo, enfim, mas o fato é que a astronomia ela é tomada como a mãe das ciências e como um modelo a ser seguido, o procedimento histórico que se construiu para o estudo da astronomia é tomado como um modelo que as ciências devem seguir, tá? Isso vai ter várias razões, não só por essas razões históricas, ela ter se desenvolvido como a ciência primordial, mas até mesmo pela sua importância para a história da humanidade. Porque quando a gente fala de astronomia, a gente não está só falando de estrelas e de planetas, a gente está falando basicamente, que é o mais importante assim, para a história da humanidade, dos movimentos do Sol e da Lua, tá? Que são de importância cabal aí para os destinos aqui do pessoal em Terra. Tá? Então, como foi que ela foi, ao longo da história, se constituindo como ciência? A gente coloca como um marco inicial da ciência da astronomia a descoberta do filósofo Tales de Mileto, que no ano de 585 a.C., ele previu a ocorrência de um eclipse solar, com base em quê? Nas posições relativas aí do Sol, da Lua e da Terra, né? A Lua fazendo essa sombra sobre o Sol, que iria ocorrer esse eclipse, tá? Para a maior parte das civilizações antigas, os acontecimentos celestes, eles tinham uma interpretação religiosa. Tá? Então, os astros são deuses e os movimentos desses astros são interpretados como movimentos dos deuses. A gente considera que essa descoberta, essa previsão, quer dizer, do Tales de Mileto, né, desse eclipse, é o nascimento da ciência e é o nascimento da filosofia, porque é a primeira vez que a gente tem registro de uma previsão das coisas da natureza que não tem uma relação religiosa, não tem um apelo à vontade dos deuses, à ação dos deuses no mundo para explicar um determinado acontecimento. Então ele explica a ocorrência desse eclipse simplesmente falando das posições da Lua na frente do Sol, aí, ocultando o brilho desse astro. Então, sem falar que é um deus que está bloqueando essa luz. Então, no momento em que o pensamento humano ele se destaca da religião, aí que a gente diz que nasceu a ciência, que nasceu a filosofia tal como a gente conhece, tal como a gente convencionou, né? Apartada do pensamento religioso. Certo? O que a astronomia ela se teve de importância na história da humanidade? Cara, o movimento do Sol é o mais primordial, assim, para o básico do básico que nós temos, que é a produção de alimentos. Tá? Então, no momento que o homem se sedentariza, que ele começa a plantar os seus próprios cultivos, ele precisa ficar observando os ciclos da natureza para saber qual que é a época de plantar, qual que é a época de colher, né? Qual é a época que vai chover, qual que é a época que vai estiar, qual que é a época que ele vai poder cercar os campos e fazer o plantio, qual que é a época que ele vai ter que deixar os campos em pousio, né? Então, é basicamente uma observação climática que o homem tá precisando, mas essa observação, ela diretamente depende dos movimentos do Sol, basicamente da ciclicidade de verão e inverno, e da época de chuva e de seca nas diferentes civilizações aí durante a história da humanidade. Então, o planejamento agrícola, para o entendimento do planejamento agrícola, era de cabal importância o entendimento dos movimentos do Sol, tá? E aí a partir do entendimento dos movimentos do Sol, a gente conseguiria prever, né, qual seria a melhor época de plantio e colheita. A Lua também vai ter alguma influência aí nesse planejamento das atividades humanas. Por quê? Épocas de lua cheia, você tem uma iluminação maior, então, tipo, era
uma semana do mês que dava pra gente sair para caçar mais facilmente, né, com essa iluminação. E os movimentos da Lua, eles também governam os ciclos das marés. Então, os povos que viviam nos litorais, que dependiam das marés para pesca, também vão precisar entender, memorizar os movimentos da Lua para conseguir fazer a sua pesca mais adequadamente, para conseguir fazer essas construções ali na beira do mar mais adequadamente, conhecendo ali os ritmos das marés. Em termos de viagens também, então a viagem pelo mar ou por terra, que seja, né? Então qual a época que é melhor para você viajar, qual é a época que o mar está mais revolto ou menos revolto, né? Qual é a época que eu vou por aquela região atravessar um período de seca mais grave, um período de chuva mais grave. Então, para tudo isso, todo o nosso planejamento de atividades diárias, cara, se a gente faz isso até hoje a gente planeja as nossas atividades diárias baseadas no clima, né? O que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, se a gente vai fazer os churrascos, se a gente vai passar a chapinha, né? As coisas mais cotidianas nossas a gente utiliza ainda. A variação meteorológica e climática para o nosso planejamento, que girar naquela época que a gente ainda era muito mais refém da natureza. Então o homem ele vai desenvolver realmente quase que uma obsessão em entender realmente todos esses movimentos e fazer essa previsão. O que não é uma coisa tão difícil assim, tipo em um ano de observação solar você consegue saber qual que vai ser a época de verão e de inverno, você vai marcando isso, a gente vai falar sobre isso no nosso curso, você consegue ir marcando no chão qual que é o período de verão e inverno. Cara, agora me ocorreu assim, vocês lembram do filme do Náufrago? Aquele que ele faz, coloca a bola de vôlei, que a bola de vôlei é o Wilson, né, que é o companheiro dele. Tem 2 momentos ali no filme que um deles é o momento que ele tá lá tecendo as cordas de bambu para poder fazer a jangada dele. E ali mostra ali rapidamente, para quem não entende não percebe. Mas se você entende, você percebe. A câmera passa ali rapidamente por uma pedra que ele tá marcando os meses do ano, né? Vai passando os meses do ano ali. E aí ele sabe em que época do ano ele está. Como ele era aviador, né? Ele consegue saber em que época do ano ele estava a partir da posição do sol. Então ele foi fazendo isso ao longo de um ano, né? Ele vai marcando ali na pedra, a gente chama isso de analema, que é na verdade um calendário, né? Você vai marcando ali a posição do sol, então você consegue saber em que época do ano você está, e no limite você consegue saber até a sua latitude, através do analema. Então ali a gente conseguia, um ano basta para você conseguir marcar, né, qual a época do ano, e alguma experiência na sua vida você vai sabendo qual é a época de seca, qual é a época de chuva, qual é a época quente, qual é a época mais fria, tá? Só que isso varia, a gente vai ver ao longo da nossa disciplina que isso varia ao longo de algumas décadas, séculos, né? Isso vai variando. Então as civilizações elas tinham essa preocupação, né, de ficar atualizando esse conhecimento, né, passando esse conhecimento adiante, né? Então tudo isso para dizer o quê? Né? Da relevância que o estudo da astronomia teve para o desenvolvimento da espécie humana, tá? Rapidamente com isso, o ser humano começa a estabelecer relações entre os acontecimentos celestes e os acontecimentos terrestres. Não só com o Sol, mas também com as estrelas, porque as estrelas, elas também, a gente tem estrela que aparece numa determinada época do ano, estrela que aparece numa outra época do ano. Então as estrelas, elas também começam a ser utilizadas para marcar esses períodos do ano e começam a ser associadas aos ciclos da natureza. Então, era quase que um passo óbvio a ser dado do homem associar os movimentos do Sol, o movimento das estrelas, né, a passagem das constelações aos acontecimentos terrestres, né, aos períodos mais férteis e aos períodos menos férteis. E aí, por extrapolação, a gente pode pensar nisso, né, como os astros como sendo verdadeiros determinantes de tudo que acontece nas nossas vidas. Porque efetivamente era assim. Efetivamente, as civilizações antigas, elas tinham uma dependência muito grande desse conhecimento de astronomia. Então, realmente era razoável deles pensarem que os astros, eles tinham uma importância, assim, muito determinante sobre todos os eventos da nossa vida. Não só sobre o planejamento agrícola,
mas sobre a nossa personalidade, sobre o nosso destino. Então é isso que vai fazer o surgimento do que a gente chama hoje de astrologia, né? Esse estudo da relação entre os astros e o nosso comportamento, a nossa personalidade, os nossos destinos, tá? Outras associações que foram feitas também do movimento dos astros e coisas aqui na Terra que são, na verdade, coincidências históricas. A mais famosa é a associação entre as fases da Lua e o ciclo menstrual, que tem aproximadamente a mesma duração. Então, as fases da Lua elas se repetem a cada 29 dias e meio, que é aproximadamente a duração de um ciclo menstrual. Então, acreditava-se que existiria uma associação, né, que o ciclo menstrual feminino ele foi modulado de acordo com as fases da Lua. Mais ou menos na ideia de que quem menstruava na Lua cheia, que era quando os homens saíam para caçar, e ovulava na Lua nova, que é quando os homens estavam em casa, aí tinha mais chance de engravidar. Ou seja, quem tivesse o ciclo regulado com as fases da Lua teria mais chance de passar os seus genes adiante. Hoje a gente sabe que essa hipótese ela não faz sentido, porque mesmo que isso fosse acontecer, isso levaria alguns milhares ou talvez milhões de anos de evolução para você efetivamente conseguir fazer essa modulação, né? Não daria tempo, né? Do que a gente conhece da história do Homo sapiens aqui na Terra, não daria, e principalmente dessa civilização, né, caçadora e coletora, né, não daria tempo da gente modular efetivamente, né, fazer uma modulação biológica tão forte, né, de acordo com as fases da Lua, tá? E mesmo quem segue, né, mesmo quem acredita que existe essa relação, se você for parar para efetivamente olhar, não é tanto assim, né? Agora eu tô menstruando na lua cheia, daqui a alguns anos você vai estar menstruando na crescente, daqui a alguns anos você vai estar menstruando na minguante, né? Isso vai, né, alterando o nosso ciclo ao longo da vida. Então não existe essa modulação, é apenas uma coincidência, né, do fato deles terem aproximadamente a mesma duração. Outra coisa que historicamente aconteceu foi que a gente observando o movimento dos astros, a gente ficava muito impressionado com a exímia regularidade desses movimentos. Então, todo dia o sol vai nascendo, né, um pouquinho mais cedo, quando você está indo em direção ao verão, um pouquinho mais tarde, quando você vai indo no inverno, mas tudo extremamente previsível, né? Isso só vai mudar, assim, em escala de séculos, né? A posição das estrelas também, né? Tem uma constância muito impressionante para nós. Todos os movimentos do céu, eles têm uma constância muito, muito grande de ser vistos aqui da Terra. Mas a Terra não. A Terra não tem essa constância de movimento. Então, quando você pega uma época que o Sol e as estrelas estão indicando que é a época mais quente, o verão, pode acontecer de não ser tão quente assim. Então, a gente tem aqui na Terra verões que não são tão quentes, invernos que não são tão frios, época chuvosa que não é tão chuvosa, época seca que não é tão seca. Então, aquela expectativa que nós temos em relação às estações do ano, ela nem sempre se cumpre. Tá? O dinamismo do clima, ele não acompanha, assim, essa certeza, né? Não dá pra gente dizer, nenhum ano, climaticamente, nenhum ano é igual ao outro. Mas no céu, aparentemente, né, de um ano para outro, essa constância é muito grande. Ou seja, o céu ele é sempre constante. A Terra é muito variável. O céu sempre prevê corretamente, mas a Terra às vezes frustra o nosso ideal de perfeição. Tá? Então isso vai fazer a humanidade e fazer um contraste entre uma porção do mundo que é perfeita, que é o céu, que sempre acerta, que sempre prevê corretamente, e uma porção da realidade que ela é imperfeita, que é a Terra. Então a gente cria na nossa mentalidade essa dualidade, né? A ideia de que existe um mundo perfeito, que é o céu, e existe um mundo imperfeito, que é a Terra. Essa é, com diferentes roupagens, a base de qualquer pensamento religioso. Essa noção de que existe um mundo perfeito e existe um mundo imperfeito.
Tá? Então, todas as civilizações, no fundo, a base do pensamento religioso é astronômica. Ela nasce dessa comparação entre a perfeição do céu e a imperfeição da terra. Certo? Então, não era de se espantar realmente, né, que a humanidade desenvolvesse o pensamento da astrologia, né, imaginando toda essa influência que os astros teriam para os destinos da humanidade. Tá? Agora, cabe a nós fazer uma diferenciação, né, do que seria a astrologia e do que seria a astronomia. Então, pegando etimologicamente as palavras, tecnicamente, astrologia significa o estudo dos astros. Ora, mas não é o que a astronomia faz? Estudar os astros? Sim. Então, aquilo que a gente está fazendo aqui na nossa disciplina, aquilo que os cientistas fazem, tecnicamente, deveria se chamar astrologia, que é o estudo dos astros. O problema é que, historicamente, a palavra astrologia ficou muito ligada a esse pensamento mágico, essa noção de pensamento mágico de os astros interferindo no funcionamento da natureza diretamente e no comportamento humano e na personalidade, nos destinos humanos. Então a gente cria uma nova palavra, né, para distinguir esse conhecimento. A gente cria a palavra astronomia, que é astronomos, nomos quer dizer leis, né? Daí vem economia, por exemplo, né? É a mesma raiz, né? As leis da casa. Então, a astronomia vai significar as leis dos astros, né? Para entender o comportamento dos astros. Tá? Aquilo que os primeiros astrônomos fizeram, né? Aquilo, até mesmo o Newton, né? A gente não consegue separar muito bem, né, o que seria a astronomia da astrologia. O Newton, boa parte da obra dele, é que a galera não gosta de admitir muito isso, mas boa parte da obra do Newton teve sim como finalidade fazer horóscopo, né? Fazer uma previsão mais adequada do movimento dos astros para conseguir prever os horóscopos mais eficientemente. Tá? Nenhum astrônomo raiz vai falar um negócio desse para você, mas é fato, né? A gente não pode negar, né, toda a influência que esse conhecimento gerou para a humanidade. É muito recente, né, essa separação, efetivamente, nessa laicização total da astronomia, tá? Mas aí, então, a gente tem que fazer hoje essa diferenciação, né? O que é astronomia e o que é astrologia. Então, a gente vai definir aqui a astrologia como a pseudociência que estuda a influência da posição dos astros sobre fenômenos naturais e humanos. Então, astros entendidos não só como a Lua e o Sol, porque, obviamente, a gente observa claramente uma influência notável dos astros, como a Lua e o Sol, sobre os ciclos da natureza. Não nesse sentido de mandar energias e tal, né, mas no sentido de serem indicadores das variações climáticas, tá? Mas o que a astrologia diz é que determinadas estrelas, determinados planetas, eles vão enviar energias para cá para poder, que vão ter essa influência sobre os destinos dos homens e os ciclos da natureza, tá? A astronomia, ao contrário, é uma ciência que vai descrever características e evolução dos astros, de fenômenos celestes e do universo. Então, realmente, né, estudar como funcionam os astros, mas sem esse objetivo de fazer previsão sobre os destinos da humanidade. Tá? Reparem que eu coloquei aqui a palavra astrologia como uma pseudociência. Tá? O que a gente pode definir como uma pseudociência? É um corpo de afirmações, a gente não dá nem para dizer que é conhecimento, né? Porque conhecimento a gente diz que é uma crença verdadeira, e no caso da astrologia, essas crenças não são verdadeiras. Então, é um conjunto de afirmações, né, que se intitula ciência, mas ela não tem a característica básica do cânone científico, que é aquilo que a gente estava falando, né, resolver os problemas humanos, né, ter aplicabilidade no mundo. Ah, mas a astrologia resolve os problemas do ser humano, né, fazendo essas previsões. Tá,
Legal. Vamos lá, governar os destinos da humanidade realmente com o que dizem as previsões astrológicas. Se fosse assim, tava fácil. Eu conseguiria saber, por exemplo, quando é que a inflação vai acabar, quando é que o corona vai acabar. Né? A astrologia conseguiria dizer tudo isso, já que ela tem essa propriedade adivinhatória do futuro. Eu conseguiria saber quando viria uma pandemia, né? O que eu deveria me prevenir contra isso. Né? Se fosse verdade, por que a astrologia não conseguiu prevenir a pandemia? Por que a astrologia não está conseguindo curar o corona? Né? Então, aquilo, a gente está aberto. Né? Se a astrologia algum dia se revelar melhor do que a ciência, ok, a gente vai atrás dela. Mas, por enquanto, né, não se revelou. Então, o que é a característica de uma pseudociência? É um conjunto de afirmações, um conjunto de crenças, em geral falsas. Mas por que elas têm essa aparência? Por que elas enganam as pessoas? Por que as pessoas conseguem acreditar nisso? Né? Porque elas têm uma aparência de ciência. Por isso que a gente chama de pseudociência. Elas têm uma aparência de ciência como? As pseudociências, elas se apropriam do método científico não canônico, né, deturpando mesmo, né, para provar a sua veracidade. Então, a astrologia, ela fala da influência dos astros através de energia que eles mandam para a gente. Essa combinação de diferentes formas de energia vai interferir nas nossas ondas cerebrais e aí isso vai provocar mudanças no nosso comportamento. A posição dos astros interfere na distribuição de água do nosso corpo e isso vai influenciar os nossos humores. Né? Então, são afirmações que, para quem não tem treinamento científico, ouvir falar em energia, ouvir falar em ondas cerebrais, né? Dá uma impressão, faz uma presença, né? Dá a impressão de que você sabe do que você está falando, que aquilo faz sentido. Né? Mas não, a gente observa que não existe essa relação entre essas supostas energias que os astros estão enviando para a gente e os nossos destinos humanos. Tem um texto que eu vou indicar para vocês, para leitura, se vocês quiserem. É curtinho, 6 páginas, que aí o autor ele vai calculando qual é a real influência gravitacional, né, de estrelas e de planetas em relação ao nosso corpo. Aí tem um ponto ali que é mais ou menos assim, faz muito tempo que eu li esse texto, mas é mais ou menos a ideia seguinte. As moedas que estão no bolso do seu colega que está sentado do seu lado da sala exercem mais atração gravitacional sobre você do que qualquer estrela que tem aí no planeta, no universo, dada a distância que a gente está entre eles. Né? Então, por que a gente faz astrologia relacionada às estrelas e não às moedas no bolso do outro, né, que tem uma atração gravitacional ainda mais forte? Tá? Então a gente esquece disso, né? A atração gravitacional ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se a estrela está muito longe de você, a atração gravitacional dela, ainda que existente, é ínfima. Não dá pra gente fazer essa afirmação. Outra coisa que a galera fala muito, mas os seres vivos, os seres humanos, eles são compostos de 70% de água. E se a Lua influencia nas marés, então a Lua vai influenciar sobre o corpo humano também. Né? Bicho, tenha noção de escala. Né? Será realmente, né, que a quantidade de água que tem no seu organismo, vamos lá, eu peso 92 quilos, 70% disso dá 92 menos 18, dá uns 75 quilos, vai lá. Dá uns 75 quilos, eu tenho mais ou menos 75 quilos de água no meu corpo. Cara, ok, parece muito, mas 75 quilos de água, né, comparado com a distância que a gente está da Lua, cara, não significa nada. Tá? A Lua consegue puxar, né, pega nos oceanos, aqui em Florianópolis, olha o tamanho do oceano que é aberto aqui em Florianópolis, a altura da maré é 1,20 m. É a altura da maré mais alta, em média. Então, tipo, olha a quantidade de água que você precisa para ter uma variação tão pequena. Né? Então, realmente, será que é relevante, né, o efeito de maré que a Lua poderia provocar sobre o corpo humano? Então, é essa noção que a gente tem que ter, né? A escala, né? A distância que estão os astros, que muitas vezes a gente não tem noção disso, né? E o tamanho do nosso corpo. Tá? Pegando um gancho aí, muitos anos atrás, eu vi assistir um documentário nos Discovery Channel da vida, que o cara era caçador de fantasmas. Eu não lembro se eu já contei essa história pra vocês, acho que não.
cara disse que era caçador de fantasmas, né? Então ele entrava nas casas com um aparelho que detectava a presença de fantasmas. Então esse aparelho ele media a intensidade do campo magnético de diferentes pontos da casa. Então ele ia passando, né, pelas casas que eram ditas mal assombradas, ia passando e detectando anomalias magnéticas nos cantinhos da casa e dizendo, olha, aqui tem um fantasma. Você tá vendo? O aparelho apitou aqui, né, detectando essa anomalia magnética, então aqui a gente tem um fantasma, tá? E aí, ok, né? Porque efetivamente, né, o eletromagnético, os campos eletromagnéticos, eles são muito variáveis dentro de um ambiente. Você tá perto de uma televisão, né, de um eletrodoméstico qualquer que tenha campo gravitacional, campo elétrico maior, ele gera um campo magnético também. Né? Já deve ter acontecido, às vezes, você perder cartão de banco porque você deixou perto da TV. Né? Isso é perigoso, né? Que ele desmagnetiza. Aí veio a repórter questionando ele, falando assim, tá, mas as pessoas acreditam em você quando você faz isso? Aí falou, acreditam. Mas como? Né? É fácil. Primeiro você pega um assunto que as pessoas não entendem, que é eletromagnetismo. Poucas coisas na física são mais incompreensíveis do que eletromagnetismo. Aí depois você pega um outro assunto que as pessoas também não entendem, que é fantasmas. Daí você relacionar os dois, quem é que vai te questionar? As pessoas não têm treinamento, não têm bagagem cultural para isso. Né? Então, todo o florescimento de qualquer pseudociência vem daí, né? Da falta de bagagem científica, da falta de treinamento científico que a gente tem, né, para questionar esse tipo de pretenso conhecimento. Tá? As pseudociências, elas podem também vir associadas a ideologias políticas. Dois casos importantes que nós temos, né, não só políticas, né, ideologias sociais e por aí vai. Dois casos importantes que nós temos na história da humanidade estão relacionados à genética, que é o caso da teoria eugenista, da doutrina da criação da raça pura, a noção de que o caráter, né, não só o físico, mas também a personalidade das pessoas está determinada pela genética. Então existiriam pessoas que são geneticamente boas e geneticamente más, né, no sentido de caráter, né? Gente mais propensa ao crime, gente menos propensa, gente mais inteligente, gente menos inteligente, com base na genética, de tal forma que caberia a nós exterminar essas raças inferiores e promover o crescimento das raças superiores, né, que isso é que traria benefício para a humanidade. Tá? E tem uma outra que é o contrário disso, né, que a gente conhece menos, mas também existe, mas que é da mesma época também, que é o lisenkoísmo, que é de um geneticista russo, que era o Trofim Lisenko, que ele pretendia fazer coaching quântico, bem lembrado. Que eu tava falando, o Trofim Lisenko, ele tentava fazer um melhoramento genético das plantas com base na aclimatação. Do tipo, eu tenho uma planta que ela é adaptada ao clima quente, mas a Rússia é fria. Então ele vai colocando a semente na geladeira, né, para ela ir se acostumando com o frio e ir semeando em locais mais frios, né? Então ele foi desenvolvendo essas técnicas de aclimatação. Que isso é o extremo oposto da eugenia, do tipo a ideia de que a genética não significa nada, né? Que tudo o que vai fazer vai depender, tudo que o desenvolvimento que uma planta vai ter vai depender do ambiente em que ela é colocada, né? Que é o extremo oposto da eugenia. A eugenia diz que não importa o ambiente em que uma pessoa é criada, o caráter dela é determinado pela genética. O lisenkoísmo é o contrário, né? Não importa a genética, o desenvolvimento da planta, que a gente poderia estender para outros animais, o ser humano também, né? O desenvolvimento biológico ele vai estar ligado ao ambiente e nada à genética, né? Então as duas posições são completamente equivocadas, né? Nós temos determinantes genéticos e temos determinantes sociais, tá? E as duas, né, ligadas a ideologias políticas durante a Segunda Guerra, né? A eugenia ligada ao nazismo e o lisenkoísmo ligado ao stalinismo, né? Então cada um promovendo a sua política, promovendo a sua ciência de acordo com a sua política. Certo? Historicamente,
o conhecimento da astrologia, ele começa na Mesopotâmia, tá, aquela região lá entre o Tigre e o Eufrates, aproximadamente no ano de 2000 antes de Cristo. Foram aquelas civilizações, então, que fizeram a astrologia tal como nós conhecemos hoje no Ocidente. Claro que cada civilização teve a sua astrologia. A gente tem o horóscopo chinês, a gente tem o horóscopo asteca, tá? Mas a astrologia daquelas 12 constelações, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, né, que a gente conhece no Ocidente, foi desenvolvida ali na Mesopotâmia. Tá? Como foi que ela chegou até nós? Né? Ela foi absorvida pelos gregos no momento em que a Grécia vai recebendo, né, diferentes civilizações e vai recebendo o conhecimento dessas civilizações. Então, a partir de 500 a.C., a civilização grega vai absorvendo esse conhecimento dos mesopotâmios e esse conhecimento ele vai ser sistematizado, descrito em livro numa obra do Ptolomeu chamada Tetrabiblos, que significa os 4 livros. Vai dizer ali todo o sistema de previsão, né, descrever cada um dos signos e as previsões de horóscopo, as técnicas de previsão do horóscopo. O que é uma conjunção, o que é uma oposição, o que isso vai significar em termos de envio de energia, o que isso vai significar em termos de previsão do nosso destino. Tá? Então, até hoje, a gente está usando ainda esse conhecimento aí que foi estabelecido pelos mesopotâmios. As características de personalidade que eles atribuíram ainda grosso modo, que a gente utiliza nos dias de hoje. Tá? Em que se baseia essa construção do horóscopo ocidental? Né? A gente divide as constelações do zodíaco. O que são o zodíaco? É uma região do céu, né, que a gente divide em 12 constelações, que são as constelações que estão na região equatorial da Terra. Você imaginando a Terra no espaço, né, as constelações que estão na direção do Equador celeste, tá? De tal forma que elas conseguem ser vistas nos 2 hemisférios, tá? Só não nos polos, que é um pouco mais difícil, né? Mas tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul você consegue ver todas essas constelações aí que estão na região do Equador. Então, os mesopotâmios dividiram essa região do céu em 12 casas, né? E aí, conhecendo aí a duração do ano de aproximadamente 360 dias, então 12 casas de aproximadamente 30 dias para cada casa, né? Para cada constelação. Tá? O que significa você dizer que você é de determinado signo? Tá? Significa dizer que ao meio-dia daquele dia, a posição que o Sol está no céu, à noite, que constelação é aquela? Tá? Isso significa dizer de que signo você é. Pega a posição do Sol ao meio-dia, que ele vai estar na posição mais alta do céu, que é o que a gente chama de Equador Celeste. Naquela direção, vai estar a constelação de Leão, vai estar a constelação de Áries. Então, é desse signo a esse signo que você pertence. Tá? Só que tem 2 pequenos problemas aí, tá, para determinar qual é o seu signo. O primeiro é que as constelações não têm todas o mesmo tamanho. Tá? É uma derivação equivocada que os mesopotâmios fizeram, né, de fazer 30 dias para cada uma das 12 constelações. Só que elas não têm todas o mesmo tamanho. Então, tem constelações que são menorzinhas, tem constelações que são maiores. Né? Então, a constelação do Escorpião, por exemplo, o Sol passa muito pouco tempo do ano na constelação de Escorpião, ela é bem pequena. A constelação de Virgem é gigantesca, né? Então o Sol passa muito tempo sobre a constelação de Virgem, muito mais do que um mês. Né? Então, como que você pode fazer uma divisão, né, exata, né, de cada uma dessas casas, sendo que cada constelação tem o seu tamanho? Então, você pode estar imaginando que você é de um signo, quando na verdade você é de outro, né? Porque o Sol verdadeiramente estava em outra região do céu e não naquela constelação que ele foi atribuída. Para acabar de acertar, né, outra coisa, tá? Os mesopotâmios fizeram essa sistematização 2000 antes de Cristo. Nós estamos aí em 2000 depois de Cristo. Então já se passou 4.000 anos desde quando eles fizeram essa sistematização, tá? A posição que os astros têm no céu durante esse período já não é mais a mesma. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. O que acontece é o seguinte.
tá? O eixo da Terra, a Terra não gira assim, tá? A Terra gira assim, ela é inclinada, tá? Então, o eixo da Terra, ele vai sempre apontando para uma direção do céu. Então, a Terra girando ao longo do ano em torno do Sol, ela faz isso, ó. Ela conserva o seu ângulo de inclinação em torno do Sol, tá? Isso ao longo de um ano. Só que ao longo do tempo, essa direção que o eixo da Terra está apontando, ela muda, tá? A Terra faz esse movimento aqui também, ó. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir, que esse movimento é super difícil. Ela faz isso, ó. Pegando só o movimento só no hemisfério norte, vamos supor, ela faz isso daqui. Esse bambolê. Só que isso acontece também no hemisfério sul. Então a resultante é isso daqui, ó. Esse movimento, tá? Quanto tempo ela demora para dar uma volta completa? Ou seja, fazer isso daqui tudo, ó. Sair de uma posição e ir para outra, né? Uma direção que ela tá apontando no céu, dar toda a volta e voltar ali para a mesma posição. 26 mil anos. Ah, é muita coisa, ok. Só que desses 26 mil, 4 já passaram, né? Então já é um tempinho, né? A gente já andou um pouquinho, tá? Então a direção que a Terra está apontando hoje, o céu, já definitivamente não é mais a mesma que os mesopotâmios estavam apontando. Ou seja, aquilo que os mesopotâmios previram, né, que o Sol estava apontando numa determinada época do ano, a constelação que eles diziam que o Sol estava apontando numa época do ano, definitivamente já não é mais assim hoje. A Terra já deu essa andadinha, tá? No momento em que os mesopotâmios sistematizaram a astrologia, o equinócio de primavera do hemisfério norte, a gente chama isso de equinócio vernal, o equinócio de primavera do hemisfério norte acontecia na constelação de Áries. Por isso que é considerado o primeiro signo é Áries, ou seja, que é o começo do ano. Muitas civilizações comemoravam o início do ano como o primeiro dia da primavera, né, que é 20 de março, tá? 20, 21 de março. Tá? Então isso acontecia na constelação de Áries. Ou seja, o Sol, ao meio-dia, no dia 21 de março, estava na constelação de Áries. Tá? Aí, para a próxima constelação, grosso modo, cada 2.000 anos, você troca de constelação. Vai indo uma constelação para trás, a Terra vai fazendo um movimento contrário, né? Esse bambeio dela é no sentido contrário ao da translação do Sol. Então, aquilo que o equinócio vernal, que para os mesopotâmios acontecia na constelação de Áries, na época dos gregos, já acontecia na constelação de Peixes. E na nossa época já está terminando, já está saindo, nós já estamos saindo da constelação de Peixes, né? Já 2.000 anos depois disso, nós já estamos saindo da constelação de Peixes e indo para o equinócio vernal, acontecendo na constelação de Aquário. Tá? Para quem gosta do ramo da astrologia, é isso que significa dizer que nós estamos entrando na era de Aquário. Tá? Então, a época que a gente estava dos mesopotâmios era a era de Áries, né? A era da civilização grega, a gente estava na era de Peixes, ainda estamos na era de Peixes, mas já terminando. Né? Daqui a uns 100, 150 anos, mais ou menos, a gente vai entrar na era de Aquário, ou seja, o equinócio de primavera, né? O Sol no equinócio de primavera do hemisfério norte vai estar na constelação de Aquário. Tá? Então, a gente não pode fazer uma leitura da astrologia, né, com as mesmas datas que a gente fazia no período mesopotâmio. Tá? Então, essas datas que eles fornecem para a gente, para os dias de hoje, elas estão completamente erradas. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês quais seriam as datas corretas. Pronto, agora você pode conferir qual que é o seu verdadeiro signo. Tá? Então, aqui o signo tradicional, né, de acordo com as datas que foram estabelecidas pelos mesopotâmios. E para a era de agora,
né, para o século 20, 21, o que está valendo, né, quais são as datas corretas aí de entrada e saída em cada constelação. E aí o tamanho correto, levando em consideração o tamanho correto de cada constelação, ou seja, quando é que o Sol efetivamente está nessa casa zodiacal. Então confere aí, né, e veja que muito provavelmente você leu o seu horóscopo a vida inteira errado. Você era de um signo que você não imaginava ser. Tá? Aí você deve estar se perguntando, alguns de vocês podem estar se perguntando, que peste é Ofiuco? Que agora, né, nessa época do ano, né, quem tá nascendo agora, né, nessas primeiras semanas de dezembro, é de Ofiuco. É um 13º signo, que é uma constelação que a gente convenciona ela hoje, né, que faz parte ali da região do zodíaco, ela está na região do Equador, mas não era considerada pelos mesopotâmios. Mas tem gente que é nascido de 1º a 18 de dezembro, é do signo de Ofiuco. Agora eu quero ver como é que vocês vão fazer, o pessoal de Ofiuco, eu quero ver como é que vai fazer para ler o horóscopo. Não tem previsão de horóscopo para Ofiuco. Tá? Com isso muda também, pessoal, toda a história de ascendente, signo lunar, onde é que tá Marte, whatever, muda também. Então faça o seu mapa astral de forma mais atualizada. Então a gente tem que ler adequadamente o nosso horóscopo. Tá? Quem nasceu na pandemia de Ofiuco? Não, nascer na pandemia e ser de Ofiuco, cara, vai ser a melhor coisa. Tá? E aí você vai conferindo, né? Aí você tem umas transições interessantes, assim, porque, tipo, você observa a sua característica de personagem. Amém, não sou mais de virgem. Não, ser de virgem ninguém merece. Ninguém merece ser de virgem, realmente. Né? Mas aí a ideia de que... Aí você fala, não, mas eu sou desse signo, eu tenho totalmente essa característica. Então, tradicionalmente, eu sou de câncer, né? Eu sou romântica, eu sou chorona, eu sou sonhadora, né? Aí quando você olha e fala, não, eu, na verdade, eu sou de gêmeos. Eu não sou de câncer. Aí você fala, fico louco, né, cara? Porque eu tenho as características de câncer. Tá, mas por que você tem as características de câncer? Porque a vida inteira você lê o horóscopo e você formatou a sua personalidade para ser um típico canceriano. Se você tivesse lido o horóscopo de Gêmeos, muito provavelmente você teria adquirido ao longo da sua vida, desenvolvido as características de um geminiano. Tá? Então, a crença na astrologia, ela é a priori, né? A gente desenvolve o nosso comportamento a partir da crença de que a gente é de um determinado signo. Certo? Então, agora partiu ler os nossos horóscopos corretamente, agora que você já tem essa informação. Tá? Então, o que a gente pode concluir daqui? Tem o link aqui para o texto que eu sugiro para vocês, a leitura, tá? Para vocês entenderem, né, a irrelevância que os diferentes astros têm sobre o comportamento humano, sobre os destinos humanos. Né? A única coisa que a gente pode realmente dizer que tem uma influência direta sobre as nossas vidas é o Sol e a Lua, mas nessas interferências assim do tipo de regular ciclos das marés e ciclos climáticos, né, sem relação aí com qualquer tipo de energia mágica que eles possam conter. Tá? Certo até aqui? Então, uma vez que a gente entendeu que a astrologia não é ciência, agora vamos falar de ciência propriamente, tá? Então, como é que foi feita a astronomia na antiguidade, para civilizações antigas? Tá? A grande característica das civilizações antigas era a construção de monumentos que faziam a previsão da movimentação do Sol. Na verdade, que marcavam as diferentes posições aí do Sol. Então, algumas das mais famosas que nós temos, né? Os monumentos de Stonehenge. Pode reparar que muitos desses monumentos, eles são ou circulares, tá? Ou eles são piramidais, que essa pirâmide aí de Chichén Itzá que fica no México. Tá?
Por que piramidais? Assim, mostrando esses pontos aí, norte, sul, leste, oeste. Tá? Esses, os pontos cardeais, ou então a posição aí de solstícios e equinócios. Né? A gente tem 4 eventos astronômicos importantes aí no ano, né? O solstício de verão e inverno, e equinócio de primavera e de outono. Então, a função desses monumentos megalíticos, o que é megalítico, professora? Significa pedra grande, mega grande, lito, pedra. Então, os movimentos feitos de pedras grandes, monumentos feitos de pedras grandes. Tá? Marcando aí, né, identificando, quando o sol bate nessa pedra, é o equinócio de primavera. Quando o sol bate nessa pedra, é o solstício de verão. Isso você consegue observar no seu cotidiano. Se você tem o hábito, né? Antigamente a gente fazia isso, né? Hoje, como a gente tem Instagram, a gente passa muito mais tempo na internet do que observando a natureza, né? Mas se você for, né, um cientista mais raiz, você vai passar mais tempo na natureza do que no Instagram. Então você vai observar o céu e você vai perceber que o sol nasce e se põe em diferentes posições ao longo do ano. Então você consegue fazer isso no seu cotidiano. Quando o sol está se pondo naquele pontinho ali do morro, é o verão. Quando está se pondo naquele pontinho, é o inverno. Quando ele bate aqui nessa fresta da minha janela, é o verão. Quando ele bate nessa outra fresta da janela, aqui é o inverno. No seu cotidiano, você consegue transformar a sua casa num observatório astronômico. Então, essa era a função desses monumentos, ficar marcando essas posições. Curiosamente, a pirâmide de Chichén Itzá, cada lado dela tem 91 degraus. Tá? 91 vezes 4, 364. É um número muito próximo da duração do ano, efetivamente. Então, eles já conheciam essa ciclicidade, essa repetição dos movimentos do Sol, né, acontecendo a cada ano. Esses monumentos megalíticos, com certeza, também fizeram as civilizações antigas perceberem esse movimento da precessão. Por quê? Porque esses monumentos, eles duram muito tempo. Tá? Então, tipo, qualquer civilização assim que durou mais de 500 anos, né, facilmente conseguiu perceber essa mudança na direção aí que está apontando as estrelas. Nessa época do ano ele está apontando nessa direção, nessa época do ano vai apontando em outra direção. Tá? Então é falar, o monumento está errado, né? Ele tá apontando para uma estrela, mas que era para estar apontando nesse outro lado aqui do monumento. Não é que o monumento está errado, é que tipo, ele está desatualizado, né? A gente precisava fazer coisas que durassem menos, né? Naquela época as construções duravam mais, né? Mas né, eles tinham essa preocupação de fazer um monumento que durasse mais tempo. Tá? Aqui só uma piadinha. A gente pensar, né? A gente fica sempre admirado com esses monumentos maravilhosos, assim. E aí pensa que foram os alienígenas, né, que fizeram esses monumentos lindos. Né? Cuidado, né? Porque a gente tem essa mania de pensar que não foram ocidentais, não foram brancos que fizeram essas coisas maravilhosas, essas construções aí. Foi índio, foi negro, foi australoide, né? Foi gente que não é branca, né? Que conseguiu fazer. Né? Então não pode ter sido, né? Só os brancos é que tem essa tecnologia maravilhosa. Não! Né? Só porque foram brancos que não foram brancos que fizeram essas construções, não significa que foram os alienígenas, né? Os astronautas do passado. Os antigos astronautas. Tá? Então, dentro da Mesopotâmia, quais são as contribuições que eles trouxeram para nós? Tá? Os diferentes povos mesopotâmicos. Os sumérios. Os sumérios, eles criaram um calendário que a gente chama de calendário lunisolar. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre calendários, daqui uma aula ou duas, não lembro. Tá? O que é um calendário lunisolar? É um calendário que leva em consideração tanto os movimentos da Lua quanto os movimentos do Sol para a contagem do tempo. O calendário ocidental hoje, ele é basicamente solar, né? A gente não se preocupa mais com os movimentos da Lua para a contagem do tempo. Mas quem é judeu vai reparar que o calendário judeu ele é lunisolar também. Os judeus pegaram esse calendário aí dos sumérios, tá? Então eles já consideravam um ano solar
com essa duração de 365 dias e um quarto, então tinha algum ajustezinho ali, tá? Para ir, que nem a gente faz, né? A cada 4 anos colocar um dia a mais, né? E a lunação de 29 dias e meio. Então, no calendário, você pode colocar isso no calendário como alternando os meses, né? Um mês com 29, um mês com 30. Um mês com 29, um mês com 30. Para ir ajustando o calendário com as lunações, tá? Dos babilônios, quais foram as contribuições deles? A matemática de base 12, tá? Então, por que eles fixaram 12 constelações? Não é porque existem 12 constelações, né? Porque se você for pensar, o que é uma constelação? A constelação é uma criação humana. Você olha para o céu e imagina aquele desenho, né? Alguns você precisa estar com um pouco de LSD na cabeça para você ter uma imaginação e observar conseguir enxergar aquele desenho. Mas enfim, né? Segue o jogo. Mas por que eles vão colocar um ano com colocar 12 constelações? Porque a matemática deles era de base 12. A nossa matemática é de base 10. Mas a matemática deles era de base 12. Ou seja, a cada 12 coisas que são contadas, a gente muda o dígito. A gente muda o dígito a cada 10 grupos, né? Então, cada grupo de coisas é 10. Cada 10 grupos de 10 é 100. Cada 10 grupos de 100 é 1000. A gente vai mudando os dígitos com uma base 10. Né? Os mesopotâmios não, era a base 12. Tá, mas de onde que eles tiraram 12? Tem alguma coisa na natureza que é 12? Então eles criam as 12 constelações com base numa matemática que já era de 12. De onde que foi que eles tiraram 12? Bem difícil. Alguma ideia? Observa a sua mão. Se você observar a sua mão, os ossinhos dos seus dedos, tá? Tirando o polegar, cada um dos seus dedos tem 3 ossinhos. 3 vezes 4, 12. Então, o instrumento que até hoje a gente utiliza para contar são os dedos das mãos, né? Então, a gente utilizava os ossinhos, né, das mãos, dos dedos, para fazer um sistema de contagem, tá? E era base 12 e base 60, tá? Então, por isso que o círculo tem 360 graus, né? Um número múltiplo de 12 e um número múltiplo de 60. Mas de onde que a gente tirou o 60, então? Da sua outra mão, né? Então, na primeira mão, aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui na câmera que fica melhor. Aqui. Ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Aí você... Tá, cheguei no 12, aí eu olhando 13. Aí eu coloco o primeiro dedo. Então, 13, 14, 15, 16, 17, até chegar no 24. Aí chegou o segundo dedo. 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terceiro dedo. Aí até você chegar no quinto dedo, que daria os 60. Ah, então esse era o sistema de contagem dos mesopotâmios, né? Primeiro uma mão até o 12, né? E 5 casas de 12, que são os 5 dedos da outra mão. Tá? A fixação, então, os 12 meses do ano, né? Por que o ano vai ter 12 meses? Vai ter essa relação também, tá? A semana ter 7 dias. Também é uma criação dos babilônios. Por que a semana tem 7 dias? Tá? Quem diga, foi porque Deus mandou, né? Que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A própria Bíblia, ela já trabalha com essa extrapolação que foi herdada ali da Mesopotâmia, porque os judeus vieram dali, né? Então, qual é o fundamento aí da semana de 7 dias? Quem sabe?
Semana de 7 dias vem dos 7 planetas que eram conhecidos na antiguidade. Sol e Lua, que naquela época eram interpretados como planetas, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que aparecem pra gente como estrelas. Vênus é o que a gente chama de estrela d'alva, que é a estrela que aparece mais brilhante no céu noturno. Tá? Então a gente cria a semana de 7 dias, né, com base, né, num cada dia da semana é consagrado a um deus, né, que eram esses astros. Tá? Então a semana tem 7 dias porque cada um desses dias é consagrado a um desses deuses. E a gente utiliza esse sistema ainda hoje. Então toda a nossa contagem de tempo ainda é uma contagem de tempo astronômica, né, criada pelos mesopotâmios. Tá? Muita movimentação bem exata, né, do Sol, da Lua, dos planetas, né, como é que eles se movimentavam ao longo do ano, né, porque eles eram bem focados nessa coisa do horóscopo, então tinha que saber realmente, né, como é que se movimentavam os astros para a gente conseguir prever adequadamente esse horóscopo. Por isso, quando tá tudo louco, falam que tá uma Babilônia. Boa. Tá? Previsão de eclipses, né? Então, todos os movimentos básicos que a gente conhece dos astros, né, foram legados aí pelos babilônios, tá? Os caldeus. A grande descoberta dos caldeus é o ciclo de Saros. O que é o ciclo de Saros? É uma repetição dos diferentes tipos de eclipses. Então a gente tem, hoje a gente tem um eclipse total do Sol. Daqui mês que vem a gente vai ter o eclipse total da Lua. Daqui a 6 meses vai ter outro eclipse total do Sol, né? Então os eclipses, eles têm uma regularidade de repetição a cada 19 anos. Tá? Esse é o chamado ciclo de Saros. Tá? Então eles foram percebendo, né? Os caldeus perceberam essa repetição dos diferentes tipos de eclipses, né, que vai se repetir nesse mesmo padrão, essa mesma sequência, a cada 19 anos aproximadamente. Tá? Então era assim que os europeus conseguiam saber, né? Tem uma lenda que fala, não sei se é verdade isso, mas que teve um navegador espanhol que tentou enganar os índios, falando que se você não me der o ouro, se vocês não me deram o ouro, falar onde é que tá o ouro, eu vou apagar o sol, né? Porque ele sabia que ia ter um eclipse. Aí disse que os índios falaram, a gente sabe que ele vai apagar já. Tipo, os índios também conheciam, né, da previsão de eclipse. Então existe, né, essa ciclicidade aí dos diferentes movimentos aí dos astros, tá? E por fim, os assírios é que vão mais evoluir no ramo da astrologia propriamente dita, né, fazendo o estabelecimento das características, né, de personalidade e de destino com base no horóscopo. Tá? Então, sem grande preocupação em descobrir movimentos do céu, mas mais em atribuir essas características de cada signo. Tá? Aqui as constelações que eles estabeleceram, né, o nome que elas tinham, né, para os babilônios, o significado disso, né, o nome, qual é o bicho, né, que está sendo visto, e o nome que os latinos deram. Então, o leão, né, que é a mesma coisa, né? Sulco, que vai ser a virgem. Por que a virgem? O que tem a ver sulco com a virgem? Né? A virgem, ela está, na verdade, segurando a expressão de uma mulher segurando uma espiga de milho. Então, faz referência à colheita, né? É o período da colheita, é o período que começa que está no auge da fertilidade do solo. Então, os sulcos aí seriam os sulcos do solo, né? A época da colheita. A balança, o escorpião, né? Um peixe-cabra, as caudas, que são os peixes, né? Os gêmeos é bem fácil de identificar, parece 2 homens palito mesmo. É a que você menos precisa de LSD para conseguir identificar as constelações, é os gêmeos mesmo, que ele realmente parece 2 homenzinhos ali. E o touro é uma estrela. Que estrela? Né? O olhinho do touro é uma estrela muito bonita, que é Aldebaran, né? Que é uma estrela vermelha. Tá? Bem notável, né? Bem bonita. Então, ela que foi muito endeusada, né? Essa estrela Aldebaran, ela é muito endeusada ao longo da história da humanidade.
tá? E aí os latinos deram o nome de touro, mas ela já foi, a constelação de touro já foi mais louvada em outros tempos. A gente vai retomar isso na nossa próxima aula, tá? A China. As civilizações orientais do Extremo Oriente, elas tinham... A gente não sabe se foi assim, se foi uma preocupação deles, ou se a gente, né, deu essa ênfase maior a esse estudo, né, de que eles registraram muito mais os ditos fenômenos incomuns, os fenômenos irregulares do céu, do que os fenômenos regulares, né? Então a gente tem que os chineses, eles observaram a passagem de cometas, e tem registro da passagem de cometas, que é um evento, tudo bem, passagem de cometa é um evento regular, né? Mas ele ocorre a cada muito tempo, assim, né? Então, né, para a civilização ocidental era meio que interpretado como um fenômeno irregular, tá? A ocorrência de explosões de supernovas, que também é um evento único, tipo, só acontece uma vez, depois não acontece mais para aquela estrela, né, que é a estrela morrendo, né, os ciclos de manchas solares também, né, que ele tem uma irregularidade, assim, tem uma regularidade, mas ele é irregular, também é aquela irregularidade regular, tá? Então, o que os chineses identificaram, os fenômenos que os chineses identificaram eram muito mais fenômenos irregulares no céu do que os fenômenos regulares, né, do movimento do Sol, o movimento dos planetas, que é característico do Ocidente. A gente poderia pensar numa explicação sobre isso, né? Que toda a filosofia, toda a ciência do Extremo Oriente, ela está mais focada nisso, né? No diferente, né? De conseguir entender o diferente, né? O Ocidente, ele está muito mais preocupado em adequar-se ao igual. A gente nota isso no nosso meio, né? O diferente a gente não aceita, né? O ocidental não aceita o diferente, o ocidental estranha tudo aquilo que é diferente, né? Na China, não. É-se muito mais tolerante com o diferente, com o extraordinário, né? Tem-se essa necessidade maior do entendimento do diferente, do extraordinário. Então, talvez venha daí, né, da gente conseguir reparar mais nesses eventos, né? Tanto que, né, porque uma prova de que a astronomia ocidental não gostava, né, do diferente, né, é uma palavra que a gente utiliza até hoje, a palavra desastre. Então, a gente pensa a palavra desastre, o que é um desastre para a gente? É uma coisa ruim, né? Mas o que significa a palavra desastre? Qual é a raiz da palavra desastre? Significa disaster. Dis quer dizer mal, ruim, incorreto. Aster, astro. Então, é o astro mal, é o astro ruim, é o astro incorreto, é o astro diferente. Tá? Por que isso? Porque eles acreditavam que esses eventos que aconteciam diferentões no céu, a passagem de um cometa, por exemplo, era indicativo de má sorte. Porque o habitual seria o céu funcionar perfeitamente, né? Então, quando passa um cometa, assim, nossa, o que tá acontecendo? Se até o céu tá errado, né? A Terra já fica errada de vez em quando, mas o céu tá sempre certo. Agora, quando dá as coisas erradas no céu, meu Deus, corre, né? Porque as coisas vão dar realmente muito errado na Terra. Então, a gente, né, chama... o desastre seria, né, esse mau presságio trazido por esse astro diferente. Na China não era interpretado assim, né? Não, tipo, são fenômenos que acontecem no céu. Legal. Tá? Para o Ocidente, não. O Ocidente não gostava. A civilização ocidental, de maneira geral, não gosta daquilo que é diferente, não gosta daquilo que não se encaixa, né, nos padrões. Né? Então, isso vai se refletir também, né, na ciência que a gente produz. Tá? O Egito. Quais foram as realizações do Egito? Muito pouco no que diz respeito às outras estrelas. Tá? Em termos de avanço, eles mais copiam dos mesopotâmios do que efetivamente produzem coisa nova, né? O que os egípcios realmente se preocupavam era com o movimento do Sol, o que também eles não trazem tanto de novo, né? Porque o calendário que os mesopotâmios fizeram de 365 dias, né? Os egípcios usavam um calendário de 365 dias, tá? Mas os mesopotâmios já tinham feito isso antes, né? Então os egípcios mais copiam dos mesopotâmios do que efetivamente desenvolvem algo novo, tá?
A grande novidade que a gente tem na civilização egípcia é a primeira proposta de heliocentrismo que a gente tem na história da humanidade. Da noção de que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. Todas as civilizações antes acreditavam que era o Sol que girava em torno da Terra. Então, Amenófis IV, um faraó, vai ser o primeiro que vai dizer que não. Que a gente tem registro, vai ser o primeiro que vai dizer que não, que é o Sol que está no centro do universo e que a Terra está girando em torno do Sol. Com base em quê? Com base em nada. Tá? Foi uma jogada política dele. Como assim? Vocês sabem que no Egito, né, cada entidade na natureza era considerado um deus ou tinha um deus regente, né? E o Sol, que é o astro mais importante, é o grande doador de vida do universo, né, era o representado pelo faraó. Tá? Então, o Amenófis IV ele teve essa jogada política de tentar diminuir o poder dos outros sacerdotes, porque os outros sacerdotes, cada um deles era representado por um astro, era o representante, na verdade, de um astro aqui na Terra. Então, para ele fazer os outros sacerdotes perderem importância perante ele, que era o Sol, né, ele proclama que o Sol é que é o centro do universo, ou seja, ele, faraó, é o centro do universo, né, que é o representante aí do Sol. Né, colocando o Sol como um astro mais importante, não como apenas mais um astro, assim como Júpiter, assim como Saturno, que eram apenas outros astros que também giravam em torno da Terra. Eu falo, não, o Sol não é qualquer astro que está girando em torno da Terra. O Sol é o centro do universo. Tá? Então não tem um fundamento científico nenhum essa hipótese dele. É basicamente só uma jogada política dele tentar, né, centrar o poder, né, em si mesmo. Tá? E também, né, com isso, essa primeira proposta heliocêntrica é também, coincidentemente, a primeira proposta monoteísta que a gente tem registro na história da humanidade. Porque assim como os astros representavam diferentes deuses, no momento em que ele proclama que o Sol é o centro do universo, então o Sol é o único Deus. Né? E os outros planetas, eles são apenas divindades secundárias. Né? O verdadeiro Deus é o Sol, é o único que rege a nossa vida. Tá? Então, a primeira proposta heliocêntrica e a primeira proposta monoteísta da história da humanidade, feita aí pelo Amenófis IV. As duas, né, sem finalidade religiosa ou científica, somente política. Tá? Na Grécia Antiga, tá? Os gregos também, né? Eles inventam algumas coisas, mas também copia bastante do que os mesopotâmios fizeram. Então, algumas das realizações que eles tiveram aí. O Tales de Mileto, como a gente já viu, foi o que previu aquele primeiro eclipse solar, né, que vai fazer essa separação entre a ciência e a filosofia, ou entre a ciência e a religião, né, criando a filosofia e a ciência, né, separando da religião. O Pitágoras vai dizer que os astros são esféricos, tá? Também sem uma grande base científica, né, mais ou menos naquele ideal de perfeição, né, pensando na forma perfeita como esférico, né, então observando o Sol e a Lua como perfeitamente esféricos, que a gente sabe que não, né, nada é perfeitamente esférico, assim, mas é isso que eles vão acreditar, nós pitagóricos, né, na perfeita esfericidade de todos os astros, né, não só a Lua e o Sol, mas todos eles e a Terra, inclusive, tá? O Eudoxo vai dizer, tudo isso dentro de uma perspectiva geocêntrica ainda, né? Que o céu se estrutura em diferentes esferas, ou seja, são regiões do espaço, então a gente tem a esfera terrestre, que seria a Terra e a atmosfera, depois a gente tem a esfera da Lua, que é a região do espaço onde está a Lua, depois a esfera de Mercúrio, que é a região do céu onde está Mercúrio, e assim sucessivamente, né? A esfera do Sol, a esfera de Júpiter, né? Até que a gente chega na esfera das estrelas fixas. Então o céu é dividido em diferentes camadas, que seriam as diferentes regiões onde estão, né, onde transitam os astros. Hoje a gente sabe o que são as esferas celestes, né? São as órbitas, né? São as regiões por onde os astros efetivamente estão caminhando, só que quem está no centro é o Sol. Tá? O Aristóteles vai explicar as diferentes fases da Lua em função da iluminação do Sol. Então, a época que a Lua está crescente, a época que a Lua está minguante, né? E são diferentes fases de iluminação do Sol, que a gente vai ver na próxima aula.
E ele cria também uma teoria do movimento, que a gente vai ver também daqui umas 2 aulas, né, explicativo, né, do que é o movimento, né? Antes do Newton existiu a teoria aristotélica a respeito do movimento, tá? O Heráclides vai fazer um modelo de transição bem louco entre o geocentrismo e o heliocentrismo. Ele vai dizer que Mercúrio e Vênus não giram em torno da Terra, Mercúrio e Vênus giram em torno do Sol, mas o Sol gira em torno da Terra. Então, indiretamente, Mercúrio e Vênus estão girando em torno da Terra. Então, é um modelo meio ambíguo, né? Ele é um pouco geocêntrico, um pouco heliocêntrico. Tá? O Aristarco vai ser o primeiro que no Ocidente vai fazer uma proposta heliocêntrica. A gente já mencionou ele na semana passada, quando a gente estava falando sobre a obra do Thomas Kuhn, né? Mas também, né, sem uma grande prova disso. Ele não tinha elementos para provar isso. Ele só acreditava que o Sol era muito maior do que a Terra e a Terra é muito maior do que a Lua. Então, assim como a Lua girava em torno da Terra, então fazia mais sentido pensar que a Terra é que gira em torno do Sol, já que o Sol é muito maior do que a Terra. Então, ele acreditava que o pequeno girava em torno do grande. Ou seja, como a Terra é menor do que o Sol, então a Terra é que deveria girar em torno do Sol. Tá? O Eratóstenes, ele vai fazer o cálculo da circunferência da Terra. O Eratóstenes é também o criador da palavra geografia, geográfica. Aí eu fiz a transliteração para vocês em grego, do que chama, né, medidas da Terra, né, descrição da Terra, geográfico. Então, o criador da palavra geografia é o Eratóstenes. Como é que foi o cálculo do Eratóstenes para calcular qual é a circunferência da Terra? O Eratóstenes trabalhava na Biblioteca de Alexandria, tá? E ele observou que ali em Alexandria, os raios solares faziam uma inclinação de 7,2 graus com um gnomon, que é essa estaca que fica aí presa no chão para a gente fazer a medição das posições solares. E aí ele leu num livro dizendo que em Siena, no dia que seria hoje o equivalente a 21 de junho, no nosso calendário, o Sol incidia perpendicularmente sobre um poço. Né? Então, se é o mesmo Sol no mesmo dia, tá? Que é o solstício de verão do hemisfério norte, né? Então ele fez o seguinte cálculo, o seguinte raciocínio. Né? São os mesmos raios de Sol paralelos, né? Num local da Terra, que é Siena, ele é perpendicular, e aqui em Alexandria ele faz um ângulo de 7 graus. Então, isso deve corresponder à distância em graus que Siena tem para Alexandria. Então, tudo que eu tenho que fazer para saber qual é a distância em graus, né, da Terra inteira, é fazer uma regra de 3. Então, a distância de Siena para Alexandria equivale a 7 graus de arco, 360 equivale a x. Tudo que eu preciso saber é qual é a distância que tem entre Siena e Alexandria. O que ele fez? Mandou um escravo ir contar. Então o escravo foi contando, foi de Alexandria até Siena, contando os passos e voltando. Sim, gente, isso aconteceu. Tá? Olha a distância, percorreu o Egito inteiro. Tá? Percorreu a distância de Siena para Alexandria para calcular essa distância. Tá? E aí, né, chega-se ao resultado, né, que ele teria calculado a circunferência da Terra com aproximadamente 40 mil quilômetros, seria a circunferência da Terra, quando na realidade a circunferência da Terra é 42 mil. Aí todo mundo olha e fala, nossa, como que o cara, né, conseguiu, né, que impressionante que ele conseguiu fazer essa extrapolação, fazer essa conta assim tão exata, né, para a tecnologia da época, né? Como é que ele conseguiu chegar a um resultado tão preciso para a época? Calma que não é bem por aí, tá? É muito comum, né, que o pessoal historiador da ciência gosta realmente de valorizar. Eu sou bem contra isso, vocês vão perceber isso ao longo de todo o nosso curso, né? Eu sou uma apaixonada pela ciência, cara, mas a gente tem que identificar quando é que ela efetivamente avançou e por quais méritos. Tá? O caso da criação do cálculo do Eratóstenes, que a gente fica, nossa, ele acertou a circunferência da Terra. Ninguém sabe se ele efetivamente acertou. Sabe por quê? Porque ele calculou que a distância de Alexandria para Siena era 500 estádios.
Tá, quanto é que vale um estádio? É uma unidade de medida que os gregos utilizavam. Ninguém sabe quanto é que valia o estádio. Só diz que ele calculou ali que era 500 estádios. Era que nem o que a gente tem hoje para alqueire, né? Alqueire no Nordeste é uma coisa, alqueire em São Paulo é uma coisa, alqueire em Minas Gerais é outra coisa. Tipo, então ninguém sabe qual foi o valor de estádio que o Eratóstenes utilizou para calcular a distância ali de Alexandria para Siena. Ele só fixou isso, 500 estádios. Tá, mas esse estádio valia quanto? 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros? Né? Então a galera gosta, né? Coloca ali um estádio, um valor de estádio ali que encaixa para que dá para aproximadamente ali 40 mil quilômetros de circunferência da Terra. Não, a gente não tem prova nenhuma de que o Eratóstenes efetivamente chegou a esse valor de 40 mil quilômetros. Mesmo porque quilômetro não era o valor de medida que era usado na época. Tá? O grande mérito do Eratóstenes é a sacada, é a ideia. Então, efetivamente faz sentido, né? De eu pensar a distância em graus aí de Siena para Alexandria, né? E fazer uma regra de 3 aí com 360 graus, que seria a circunferência toda da Terra. Mas daí a dizer que ele acertou esse cálculo com uma impressionante precisão para os métodos da época, para um método tão rudimentar, não. Né? Vai com calma. Né? A ciência ela tem muito mais percalços, muito mais erros do que acertos ao longo da sua história. Tá? Outras realizações dos gregos também, né? O Hiparco fez pouquinha coisa. Tá? Construiu o Observatório de Rhodes, só, um dos maiores observatórios da história da humanidade, obtendo medições precisas entre do Sol e da Lua de cerca de 850 estrelas, só, que ele calculou a posição delas e o movimento. Tá? A classificação das estrelas em diferentes grandezas que o Hiparco criou é basicamente a classificação que a gente utiliza até hoje. Né? Dizer que o tamanho, né, a classificação por brilho das estrelas com alguma modificaçãozinha, mas a ideia ainda é a mesma do Hiparco. Né? E também descreveu como é que funcionava a precessão dos equinócios, também com base, né, em trabalhos que estavam armazenados ali na biblioteca de Alexandria, de todo o conhecimento que chegou até a Grécia. Eles já tinham percebido, a humanidade já tinha condição o Ocidente grego já tinha condição de perceber essa variação da posição das estrelas. Então ele já começa a descrever essa ideia de que a Terra vai mudando o seu eixo, né, o eixo, a posição ali do céu, na verdade, né, o céu ia mudando a direção aí do eixo, já que a Terra estaria fixa. Tá? O Ptolomeu, por fim, vai ser o último aí dos gregos antigos, que vai escrever um livro chamado Sintaxe Matemática, tá? Que vai descrever aí todo o conhecimento de astronomia que a antiguidade legou. Tá? Tudo que foi produzido no Oriente Médio, na Grécia, no Egito, tudo, uma compilação, uma verdadeira coletânea de todo o conhecimento astronômico que se tinha no Ocidente e no Oriente Próximo. Tá? A Idade Média. Quais foram os méritos que a Idade Média nos legou? Tá? Os árabes é que vão ser os grandes produtores de conhecimento durante a Idade Média, porque durante a Idade Média ocidental estava-se muito mais focado na filosofia cristã, né, no desenvolvimento da filosofia cristã em filosofias do cotidiano, do que no desenvolvimento de conhecimento astronômico propriamente dito. Tá? Então, os árabes e muita coisa dos gregos que teria sido perdida, né, durante a Idade Média, os árabes conservaram. Boa parte desses livros, né, dessas obras, né, eles traduziram para o árabe, obra do Aristóteles, cara, tudo que a gente conhece, gente, de filosofia grega e romana, a gente deve aos árabes, tá? Basicamente os árabes islâmicos, tá? A ideia de povo árabe, né, só a partir do surgimento do Islã, né? Então a gente deve ao islamismo a chegada de todo esse material da Grécia e da Roma antiga, né, que teria se perdido. Eles conservaram todas essas obras, traduziram para o árabe
E depois, durante as cruzadas, isso volta para o Ocidente. Durante as cruzadas, eles resgatam esse conhecimento, os europeus resgatam esse conhecimento dos árabes e traduzem para o latim, tá? Mas depois a gente voltar a estudar a filosofia grega e a filosofia romana, tá? O Sintaxe Matemática do Ptolomeu vai ser traduzido para o árabe com o nome de Almagiste, que a gente conhece no Ocidente com o nome de Almagesto, tá? E a gente teria aí vários astrônomos que se destacaram aí dentro do conhecimento, né, da formação do nosso conhecimento astronômico. Aqui a gente cita um cara chamado Al-Khwarizmi, tá? O nome dele vai dar a palavra em língua portuguesa algarismo, tá? Porque ele também não foi só astrônomo, ele foi matemático também, né? Os árabes fizeram muito progresso na matemática, tá? Então o Al-Khwarizmi é o que vai dar, né, esse nome de algarismo, né, que a gente usa na matemática. Tá? Quando a gente for falar sobre estrelas, vocês vão reparar, ou se você tiver curiosidade, né, pegar nomes de estrelas, tem um monte de estrela que começa com Al. Tá? Aldebaran, Alnitak, Alnilan, né? E mesmo nomes que não começam com Al, né, tem esses nomes mais estranhos, assim, Betelgeuse, né? Tem um monte de estrelas, né, que os nomes foram dados pelos árabes. Tá? Toda estrela que começar com Al, o nome é árabe, pode ter certeza. Tá? Por quê? Né? Uma coisa que ajudava bastante é que eles estavam no deserto. No deserto é muito mais fácil de fazer observação estelar, né? No local que é úmido, cara, é horroroso para fazer observação estelar. Toda vez que vai estar, os meus alunos falam, essa noite vai ter chuva de meteoros, professor. Eu falo, você tá em Florianópolis? Nem perde seu tempo. Eu não perco meu tempo fazendo observação astronômica em Florianópolis, cara. Porque não dá pra ver nada. Sabe, é toda essa umidade que a gente tem aqui na nossa atmosfera, besteira. Agora, você tá no deserto, cara, aí sim. Aí você vê um céu da hora. Tá? Então foi o que ajudou bastante os árabes, né? E também, né, no deserto você não tem outros referenciais, né? Você não tem uma diversidade paisagística. Então você efetivamente tem que se guiar pelo céu para você conseguir andar no meio do deserto. Então eles realmente tinham que estudar astronomia raiz, assim, realmente, né? Muito pesado. Destacamos também o trabalho do Alfonso o Sábio, que foi um rei espanhol, tá? Que ele faz a atualização das tabelas astronômicas de Ptolomeu. Então, aquela posição dos astros que o Ptolomeu tinha calculado, o Alfonso o Sábio vai recalcular também, né? Atualizar, porque pensa, o Ptolomeu fez isso, tipo, 12 séculos antes dele. Então, já estava bem desatualizado, né? Os valores ali das posições dos astros, tá? E o Nicolau de Cusa vai ser o primeiro que a gente tem registro, né? O filósofo Nicolau de Cusa, eu acho que ele era italiano, vai ser o primeiro que a gente tem registro no Ocidente, né? Que vai dizer que o universo é infinito. Todos os outros diziam antes que o universo era finito, né? O universo era feito em esferas, né? E tinha as esferas das estrelas fixas e acabou, né? Depois não tinha mais nada, era um vazio, tá? O Nicolau de Cusa não, ele vai dizer que não. O universo vai continuando, então ele é grande demais, ele é infinito, em todo lugar tem estrela, em todo lugar tem planeta, e é infinito, o universo é infinito, tá? Por quê? Né? É uma interpretação religiosa também. Ele diz que se o universo foi criado por Deus, né, e Deus é infinito, então a maior criação de Deus, que é o próprio universo, também teria que ser infinita, assim como ele. Então essa primeira noção que a gente tem de universo infinito, ela também é religiosa. Tá? Na Idade Moderna, a gente tem a primeira proposta heliocêntrica da modernidade feita pelo Nicolau Copérnico. A gente vai ver na próxima aula por que ele vai fazer essa proposta heliocêntrica. Ela é uma simplificação dos cálculos da posição dos astros, tá? Mas lembrando, né, que em nenhum momento o Copérnico afirmou que o Sol era o centro do universo. Ele sugeriu, ele fez a ideia de que é mais fácil prever os movimentos dos astros supondo o Sol no centro do que, né, supondo a Terra no centro. Professora, mas ele fez isso com medo da Inquisição. Vai pro inferno. Não era uma questão de medo da Inquisição, era realmente porque ele não tinha provas. Né? O Copérnico realmente é o cientista realmente, né? Ele supõe, faz boas
suposições, mas realmente ele não tinha como provar, né? Não tinha nenhuma evidência favorável a isso. Era realmente uma ferramenta, um jeito mais fácil de fazer as contas. Não tem nada dessa, né, de medo da Inquisição, não. Um discípulo dele, né, o Nicolau Copérnico, esse foi o cara que enfrentou a igreja. Aí esse realmente bateu de frente, né, realmente defendendo o sistema heliocêntrico. Alguns problemas aí, né? O Giordano Bruno, ele era um discípulo do Copérnico, né, então ele vai fazer essa defesa do modelo heliocêntrico, mas muito menos pelas razões que o Copérnico estava dando, as razões matemáticas, né, de facilitação dos cálculos que o Copérnico estava dando. Não foi bem por aí, né, que o Giordano Bruno fez a defesa do heliocentrismo. O Giordano Bruno vai fazer a defesa do heliocentrismo porque ele também era um estudioso da civilização egípcia. Ele era um adorador dos deuses egípcios, né? Então ele vai fazer essa propaganda do heliocentrismo muito mais como uma propaganda da filosofia egípcia, né, que obviamente era contrária aos ensinamentos da Igreja Católica. Tá? Outra coisa que ele vai questionar também, ele entra muito em conflito com a Igreja Católica, questionando os principais dogmas da Igreja Católica. Então, questionando a presença de Cristo na Eucaristia, questionando a divindade de Cristo, questionando a virgindade de Maria, tá? Então ele faz muitos questionamentos, esses que são os principais pilares da filosofia cristã. Então a defesa dele do heliocentrismo é muito mais, apenas mais um motivo para ele contrariar a igreja, dentro de todo um sistema de pensamento que ele já tinha de contrariedade à igreja, né? É muito mais só uma cereja de bolo, né, de toda uma filosofia que ele defendia contrária ao cristianismo. Então é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz história da ciência também, né? Dizer que o Giordano Bruno foi morto na fogueira porque ele defendia que a Terra era o centro do universo. Calma lá, não foi esse o motivo que levou ele à condenação. O motivo que leva ele à condenação é todo um questionamento, né, bem forte dos principais pilares da filosofia cristã. Tá? Então ele é condenado por heresia, né, por questionar a divindade de Cristo, questionar a virgindade de Maria, né, e vários questionar a ideia de que o homem é a criação mais perfeita de Deus. Professora, mas a gente não pode questionar isso? Pode. Você tem todo o direito de questionar isso. Tá? Mas saiba defender a sua filosofia. Não faz isso só de sacanagem. Tá? Tem argumentos. O Giordano Bruno não tinha argumentos para isso. Tá? Era só para sacanear com a igreja mesmo. Tá? Então, vamos ter um pouquinho mais de cuidado, né? Conhecer efetivamente, né, quais foram as realizações de cada astrônomo. Tá? E também não confundam, né? Tem muita gente que acha que o Giordano Bruno foi morto na fogueira por dizer que a Terra era redonda. Não. Né? A defesa dele foi do heliocentrismo. Tá? Ele não falou nada sobre a esfericidade da Terra, né? Não que levasse isso a conflito. Tá? Então a condenação dele é por questionar os dogmas católicos, não é por questionar um questionamento astronômico. Tá? O Tycho Brahe é um astrônomo um pouco menos conhecido, mas eu acho assim, uma tremenda injustiça, né, que a gente não conheça muito bem a história dele, tá? Porque ele teve um papel muito relevante aí no desenvolvimento da nossa história. Tá? Ele era dinamarquês, tá? E ele vai fazer uma atualização do que foram as tabelas que o Alfonso Sábio tinha atualizado já do Ptolomeu. Tá? Então, aquelas chamadas tabelas alfonsinas, ele faz também as tabelas rudolfinas. Por que ele não deu o nome dele, né? Não colocou, né, as tabelas braínas? Era para puxar o saco do imperador, que era o patrocinador dele. Tá? O imperador Rodolfo I, e então ele vai, né, puxar o saco do imperador falando que as tabelas eram né, feitas pelo imperador, mas na verdade era feita por ele. E o Tycho Brahe também vai fazer um modelo de transição, né, entre o geocentrismo e o heliocentrismo. Como assim? Ele colocou que todos os planetas, né, giravam em torno do Sol, mas o Sol girava em torno da Terra. Também é um modelo inteligente, né, que você consegue conciliar a ideia do geocentrismo com a ideia do
heliocentrismo. E funciona na prática, né? O cálculo matemático funciona muito bem na prática. Então, seria interessante a gente imaginar, né? Todos os planetinhas, né, viajando em torno do Sol e o Sol viajando em torno da Terra. Tá? E os diferentes cálculos, né, das posições dos planetas e das posições das estrelas, feito pelo Tycho Brahe, vai ser a grande base para a obra do Kepler. Tá? O Kepler, a gente vai ver daqui umas 2 ou 3 aulas, né, que ele vai falar sobre o movimento, as órbitas dos planetas, dizer que a órbita não é circular, a órbita dos planetas é elíptica. Né? Então ele só consegue fazer isso por causa do trabalho do Tycho Brahe, né, que ele conseguiu calcular com exímia excelência a posição dos diferentes planetas, das diferentes estrelas e tal, e aí o Kepler consegue perceber que esses movimentos não cabiam num formato circular, só cabiam num formato elíptico. Tá? Então a obra do Kepler está grandemente, né, influenciada aí pela obra do Tycho Brahe. Fofocas históricas. Dizem as más línguas que o Tycho Brahe foi assassinado pelo Kepler. Tá? Dizem as más línguas. Tá? Por quais motivos? A gente especula que seria, né, uma tentativa do Kepler de efetivamente apagar a obra do Tycho Brahe, ele se lançando como um astrônomo muito mais fundamental do que o Tycho Brahe, o que deu certo. Né? Todo mundo conhece o Kepler, mas ninguém conhece o Tycho Brahe. Né? Ou, mais ainda, que eles tinham um caso. E o que ocorreu ali foi crime passional, né? Crimes de ciúmes ali, alguém, né, rompeu a relação ali e ele foi se vingar. Umas fofoquinhas aí pra gente ter, né, noção de que os cientistas também são seres humanos. Né? Eles também, né, não vivem só da ciência. O Galileu. Galileu também foi outro cara que fez pouca coisa dentro da história da astronomia. Né? A gente pensa que ele inventou o telescópio, mas ele não inventou, ele aprimora o telescópio. Tá? O telescópio foi descoberto muito por acaso por um grupo de crianças holandesas, né, que trabalhavam numa fábrica de vidros. E aí um dia essas crianças estavam brincando ali com os vidros, colocando os vidrinhos assim um na frente do outro, falando, que legal, assim, vai ampliando, né, a imagem, né, elas brincando, fazendo careta uma pra outra, e a careta ficava enorme, assim, e tal. E aí o dono da fábrica observou essas brincadeiras que as crianças estavam fazendo, e ele criou um instrumento com base nesses vidrinhos, essa sequência de vidrinhos que fazia ampliar as imagens, e começou a vender esse instrumento, que é uma luneta, né, na prática, começou a vender esse instrumento lá na Holanda para as pessoas conseguirem enxergar a hora no relógio da igreja. Não tinha relógio, né? As pessoas não tinham relógio, o único relógio que tinha era o relógio da igreja. Então as pessoas conseguiam ver a hora marcada no relógio da igreja ali com essa lente, né, com esse protótipo de luneta aí que esse holandês começou a vender. E aí o Galileu ficou sabendo dessa luneta, mandou comprar algumas. E aí ele foi desenvolvendo, né, aprimorando, né, colocando os vidrinhos mais ampliadores, e aí conseguiu transformar isso num telescópio. Tá? E aí, a partir da observação com o telescópio, ele fez uma série de descobertas aí no céu. Então ele observa que a Lua não é perfeitamente esférica, né, que ela tem uma série de relevos, assim, tem uma série de crateras e tal. Ele observa os chamados satélites galileanos. Quem são os satélites galileanos? São os 4 maiores satélites de Júpiter. Tá? Ele observa que Vênus também tem fases, então assim como a Lua tem fases, o planeta Vênus também tem fases de iluminação. Ele descobre os anéis de Saturno com essas observações, ele descobre as manchas solares, ele percebe que o Sol ele tem ciclos de manchas. Tá? A gente vai ver isso um pouco mais sobre as manchas solares daqui a algumas aulas, mas é interessante perceber, né, o quanto que o cara era sagaz, porque, tipo, apontar um telescópio para o Sol, se ele tivesse feito isso sozinho, né, ele teria ficado cego na hora. Né? Então, ele já colocou assim, tipo, um filtro, né? Ele já imaginou, na hora que fosse apontar o telescópio pro Sol, né? Colocou ali um filtro ali na lente para conseguir
né, enxergar adequadamente. Cara, muito sagaz, assim, muito, muito esperto. E da Via Láctea também, né, aquela mancha, né, no céu, né, que a gente observa num céu que não está poluído, né, num céu que não é numa região úmida, você consegue perceber, né, uma mancha no céu, e aí ele observa essa mancha no céu, né, e descobre que aquilo, na verdade, é um monte de estrelas, né, uma quantidade imensa de estrelas, tá? Outra questão importante também que a gente coloca com Galileu é que ele também foi condenado pela Inquisição, tá? E aí muita gente também confunde, né? A galera acha que o Galileu foi morto. Não, o Galileu foi condenado à prisão domiciliar, tá? E qual foi o motivo da condenação dele? Também tem gente que vai dizer que é porque ele falou que a Terra era redonda, porque ele falou que a Terra girava em torno do Sol. Também, devagar aí, né? Não foi bem por aí. O Galileu era um defensor do heliocentrismo, mas, de novo, também, né, ele não tinha provas, né, do heliocentrismo. Como é que ele fez para defender o heliocentrismo? Ele observou os satélites galileanos, aqueles 4 maiores satélites que giravam em torno de Júpiter, e ele detectou que esses satélites estavam girando em torno de Júpiter. Ele falou, cara, a gente tem uns corpos enormes aqui que não estão girando em torno da Terra, estão girando em torno de Júpiter. Então não é a Terra o centro do universo, pode até não ser o Sol, mas pelo menos não é a Terra. Tá? E aí ele vai entrando em contato com a obra do Copérnico e tal, ele começa a ser um grande defensor do heliocentrismo. Começa a dar aula falando sobre o heliocentrismo e tal, né? Só que aí ele escreve um livro, tá, chamado Diálogo sobre os Dois Máximos Sistemas de Mundo, tá, que ele coloca... São 3 personagens no livro, né? Um cara super inteligente, que é ele, que é o protótipo dele, né? Se você ler a obra, você vai ver que é as características do Galileu, né? E um cara burro, que é o Papa, que é as características do Papa. E um intermediário, que é o interlocutor, que seria o árbitro ali da discussão, tá? E aí, o Galileu, ele vai colocando os argumentos favoráveis ao heliocentrismo sendo ditos pelo personagem inteligente, e os argumentos do personagem burro sendo os argumentos geocêntricos. Aí o Papa ficou louco quando ele viu isso. Tá? Porque a igreja ela não permitia que o Galileu lecionasse o heliocentrismo como verdade, e sim como hipótese. Porque, efetivamente, o heliocentrismo naquela época não era uma verdade. Era uma hipótese, né? Então, o Galileu ele começa a lecionar, e pela Europa inteira, né, o heliocentrismo como uma verdade, e que toda a filosofia da igreja tinha que ser reinterpretada, e que toda a filosofia do Aristóteles, que era a grande base da filosofia da igreja, tinha que ser reinterpretada, né? Então, o buraco é muito mais embaixo, né? Então, é um cara maluco que sai por aí falando que todo o conhecimento da humanidade está errado. Dá pra gente fazer isso? Imagina qualquer um de nós fazendo isso, né? Sair por aí pelo mundo dizendo que todo o conhecimento que a humanidade produziu até hoje tá tudo errado. Será que realmente a galera vai acreditar na gente? Né? Será que realmente a gente não vai passar por nenhum tipo de censura hoje? Né? Pensa naquela época. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com o Galileu. Mas até aí tudo bem, né? Ele sofreu algumas censuras e beleza. Né? Ganhou algumas broncas ali, beleza. Mas o que realmente o bicho pegou foi a hora que ele escreveu esse livro. Né? Que ele colocou ali o sujeito burro como, né, o protótipo do Papa, né, defendendo o geocentrismo, e ele, inteligentão, gostosão, né, como o defensor do heliocentrismo. Foi aí que ele sofreu o processo. Né? Então, o processo do Galileu, né, a condenação dele à prisão domiciliar, não é pela defesa do heliocentrismo. É pela humilhação pública que ele fez com o Papa. Tá? Então, também a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tem um link que eu coloquei para vocês estão observando, depois vocês assistem, né? De um vídeo contando essa história com um pouco mais de detalhe, tá? E o cara vai narrando o vídeo lá, e é uma coisa que eu coloco aqui também na minha aula. Não se trata de dizer que a igreja não cometeu erros ao longo da história. Que a igreja sempre esteve certa. Não é isso que a gente objetiva aqui, tá? O objetivo é saber quais foram esses erros. Né? Fazer uma defesa adequada
né, tanto do acusado quanto do acusador. Né, saber o que efetivamente aconteceu. Né? Não sei qual foi o filósofo ou cientista que falou isso assim, mas eu acho essa frase assim maravilhosa. Ele fala: existe a história contada pelos vencedores, existe a história contada pelos vencidos e existe a verdade. Então, a gente normalmente estuda a história do ponto de vista do vencedor. Né? Aí a gente pode passar para um outro extremo que também é errado, né? Estudar a história do ponto de vista do vencido. Que ela também pode conter exageros, assim como o ponto de vista do vencedor. Tá? E talvez no meio termo, né, entre essas duas versões, exista a verdade. Tá? Então é essa postura que um cientista tem que ter. Né? O verdadeiro cientista, ele não conta a história do ponto de vista do vencedor, ele não conta a história do ponto de vista do vencido. Ele busca a verdade. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer aqui, né? Saber exatamente o que foi que aconteceu no caso do Galileu. Então assistam depois esse videozinho aí que é bem interessante. Tá? Então ele foi condenado à prisão domiciliar, período durante o qual ele vai fazer todas as experimentações sobre a teoria mecânica. Muitos disso vocês já viram isso nas aulas de física da escola, né? Aqueles experimentinhos, né? Um peso em cima da mesa, né? Preso por um fio ideal, né? Despreza a resistência do ar, né? Qual que é a força de atrito, qual a força normal ali. Tudo aquilo é experimento do Galileu, que ele fez durante esse período de prisão domiciliar. Tá? Então ele ficou 9 anos em prisão domiciliar até que ele morre, né? E durante esse período de prisão domiciliar ele foi condenado a rezar 100 ave-marias todos os dias pelo resto da vida. Que ele não cumpriu, ele mandou a filha dele, que era freira, cumprir para ele, que ele tinha mais o que fazer. Tá? Então foi essa a historinha do Galileu. E por fim, quem a gente pode citar como na história da física é o Newton, que ele vai fazer a primeira grande teoria unificadora dentro da física, que é a unificação da mecânica terrestre com a mecânica celeste. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também de novo na próxima aula. Mas qual é a ideia? A filosofia aristotélica dizia que existia um tipo de movimento que acontecia na Terra e um tipo de movimento que acontecia no céu. O Newton vai unificar esses dois. Aquele insight que ele tem, que a gente fala que é o insight que ele teve na hora que a maçã caiu na cabeça dele, é de que a mesma força que puxava a maçã para baixo, né, é a mesma força que mantinha a Terra, né, presa ao campo gravitacional do Sol, e é a mesma força que fazia a Lua puxar as marés, né, que é a gravidade. Né? Então ele postula essa ideia, né, de uma única força unificando todos os movimentos que acontecem na Terra e que acontecem no céu. Fechou então, crianças? Então essa era a letra que eu queria dar para vocês hoje. Tá? Com isso a gente encerra a nossa aula. Tá? Alguma questão? Tô aqui. Era o quê? Nessa informação eu não tenho. Aham. A informação que eu tenho é que esse brinquedo era holandês, né? O que faz até mais sentido porque era mais perto, né? Mais fácil você trazer o negócio da Holanda para a Itália do que da China. Acho que era mais fácil até. Certo? Fechou então, crianças? Mais alguma questão? Oi. A gente tem a Hipátia na Grécia, né? Mas a contribuição das mulheres ela foi muito desprezada ao longo da toda a história da ciência e da história da filosofia. É uma coisa que a gente está resgatando agora, tá? O que eu te recomendo, se você quiser, é conhecer o trabalho da Regine Pernot, vou colocar aqui.
Acho que é assim que se escreve. Tá? Que é uma historiadora da Idade Média. Ela tem um livro sobre o papel da mulher na história da filosofia, na história da ciência. Ela vai falando sobre essas realizações. Mas é um estudo que a gente está começando agora. Então a gente não sabe bem quais foram essas contribuições. Realmente era o homem que tinha mais destaque na sociedade. Então as contribuições aí das mulheres elas ainda é pouco conhecida. Tá? Alô? Fechou então, crianças? Mais alguma questão? Tranquilinho? Então, boa semana para vocês, crianças. Bom fim de semana. Se cuidem e usem máscara sempre, tá bom? Beijo para vocês. Até semana que vem. Obrigada pela presença. Inté. Tchau, tchau.